Olá, querido, querida. Desejo que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. O título do nosso devocional de hoje é Virada de Chave. 4 conselhos para o novo ano. E o texto bíblico que embasa essa reflexão está em Filipenses capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. A virada de ano nos dá uma sensação de recomeço. Mas a Bíblia nos ensina que recomeçar não é simplesmente mudar o calendário, é mudar a direção do coração. Essa carta que nós acabamos de ler, ela é chamada de a Carta da Alegria, porque por diversas vezes Paulo ele repete a expressão alegrem-se no Senhor. Porém, quando ele escreve essa carta, ele não está em um momento confortável. Ele está preso em uma prisão domiciliar em Roma e ele escreveu essa carta a partir de lutas, perdas e limitações. Mas mesmo assim, ele escolheu avançar. Isso porque ele aprendeu a usar as chaves de virada certa para um futuro promissor. E essa chave, ela é uma decisão espiritual. Tem a ver com alguns conselhos que ele encontrou para vencer os desafios que se colocaram na sua caminhada. E nessa oportunidade eu quero compartilhar com vocês essas 4 chaves que, se nós levarmos para o ano de 2026, nós também conseguiremos, assim como Paulo, avançar e não retroceder. Vamos lá? A primeira chave: deixar não é perder. Quando Paulo diz que ele se esqueceu das coisas que ficou para trás, ele não está falando de amnésia, mas de prioridade. Há coisas que cumpriram o seu papel no passado e carregá-las para o novo tempo só gera peso. Nós aprendemos isso com o povo de Israel. Quando eles estavam prestes a conquistar a terra de Canaã, frequentemente eles se lembravam do Egito, mesmo que lá eles eram escravos, sem nenhum direito, sem nenhuma identidade, sem nenhuma liberdade. Às vezes, queridos, tem algumas coisas que nós precisamos deixar no nosso passado para que nós possamos avançar. Muitas vezes pode ser a culpa, o ressentimento, o medo ou até mesmo uma expectativa que não se cumpriu. Creia que deixar coisas no passado não é perder, mas é ganhar. Porque quando nós deixamos o passado de lado e deixamos avançar para o futuro, nos deixamos avançar para o futuro, Deus ele planeia o nosso caminho para que possamos usufruir de coisas maiores. Segundo, avançar exige foco. Avançar exige foco. Paulo diz: avanço para as coisas que estão diante de mim. Quem vive olhando para trás perde a clareza do caminho. Porém, o foco define a nossa direção. A Bíblia Sagrada diz que José ele foi um personagem bíblico abençoado, porque tudo que José fazia, ele fazia com excelência. Será que nós temos tido a mesma atitude? A partir de hoje, comece a olhar para situações do seu dia a dia como uma oportunidade de melhorar, de avançar, de focar para aquilo que vai te projetar para um futuro brilhante. Para isso, comece o seu dia sempre pedindo a direção de Deus, antes de pedir respostas. O foco na comunhão em Deus e não na ansiedade é o que vai nos projetar para um futuro promissor. Terceiro conselho: avançar é um processo contínuo. Paulo não diz que já chegou, mas que está caminhando. A vida cristã não é perfeição, é perseverança.
A Bíblia nos incentiva a sermos perseverantes, a não desistirmos em meio às caminhadas, às lutas da vida. Portanto, a aplicação prática que nós podemos fazer a partir disso é que nós não devemos cobrar resultados imediatos. Às vezes a vida é feita de processos, são de pequenas atitudes, de pequenas batalhas, de pequenos avanços é que nós vamos alcançar os nossos objetivos. Então, creia que Deus ele está trabalhando no seu processo. O quarto e último conselho, o novo começo começa por dentro. Antes de qualquer mudança externa, Deus ele trabalha no nosso interior, ou seja, no nosso coração. A virada de chave, ela começa no nosso pensamento, nas nossas decisões e na nossa postura. São pequenas atitudes ou decisões que a gente toma no nosso coração, no nosso interior, que vão nos projetar para mudanças exteriores. Então, querido, que nessa oportunidade você possa entregar a sua vida nas mãos de Deus. Não tente resolver as coisas sozinhos. Confiança gera descanso. Avançar implica deixar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Para isso nós precisamos ter fé. Ter fé de que Deus nesse novo ano tem bênçãos para nós. Que Deus ele vai nos fazer vencedores. Que Deus ele vai realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Para concluir, neste novo ano, não permita que o passado dite o ritmo do seu futuro. Faça como Paulo, escolha avançar. A virada de chave acontece quando você decide caminhar com Deus, um passo de cada vez, com fé, maturidade e esperança. Façamos, portanto, uma pequena oração. Senhor, ajuda-me a deixar o que passou e a avançar no propósito que o Senhor tem para mim. Ajusta meu coração, renova minha mente e guia meus passos neste novo ano. Em nome de Jesus. Amém.